Você já sentiu que o universo estava conspirando a seu favor quando conheceu alguém especial? Aquela sensação de que tudo se encaixou de um jeito quase mágico? Jung chamava isso de sincronicidade, quando eventos externos refletem algo profundo que está acontecendo dentro da gente. E quando se trata do seu amor verdadeiro, esses sinais ficam impossíveis de ignorar. Hoje, você vai descobrir os 7 sinais mais claros que o universo manda quando ele aparece na sua vida. Não estou falando de coincidências bobas ou wishful thinking. Estou falando de padrões reais, observáveis, que acontecem de forma consistente quando encontramos nossa pessoa. O primeiro sinal vai te surpreender, porque acontece antes mesmo de vocês se conhecerem direito. O terceiro é tão específico que 9 em cada 10 mulheres relatam a mesma experiência. E o último, esse vai fazer você repensar tudo que já viveu em relacionamentos anteriores. Vamos começar pelos sinais que aparecem logo no início, quando vocês ainda estão se conhecendo direito. Esses primeiros indicadores são como sussurros do universo. Sutis, mas impossíveis de ignorar quando você sabe o que procurar. A diferença entre uma paixão comum e o amor verdadeiro está justamente nisso, na quantidade e na intensidade desses sinais. Quando é a pessoa certa, eles não aparecem isolados. Eles chegam em cascata, um reforçando o outro, criando uma sinfonia perfeita de coincidências que fazem todo sentido. Prepare-se, porque depois de hoje, você nunca mais vai olhar para esses momentos da mesma forma. E se você está vivendo isso agora, vai ter a confirmação que estava esperando. Se ainda não viveu, vai saber exatamente o que esperar quando ele aparecer. O primeiro sinal é o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Você começa a sonhar com ele antes mesmo de entender completamente seus próprios sentimentos. Jung dizia que nosso inconsciente processa informações muito antes da nossa mente consciente conseguir organizá-las. E quando é amor verdadeiro, esse processamento acontece através dos sonhos. Não estou falando de sonhos óbvios onde vocês estão juntos romanticamente. Estou falando de sonhos onde ele aparece em situações cotidianas. Vocês conversando em uma cozinha, caminhando juntos por uma rua familiar, ou até mesmo ele ajudando você com algo simples. Esses sonhos têm uma qualidade diferente. São calmos, naturais, como se fossem memórias de algo que já aconteceu. O que torna isso um sinal universal é a consistência. Você não sonha com ele uma vez e pronto. Os sonhos se repetem, sempre com essa mesma atmosfera de familiaridade e paz. Algumas mulheres relatam sonhar com a pessoa 3 ou 4 vezes na mesma semana, sempre em cenários domésticos e aconchegantes. Outra evidência é como você acorda desses sonhos. Não é com aquela sensação de fantasia ou desejo intenso que temos quando sonhamos com uma paixão. É com uma sensação de normalidade, como se você tivesse acabado de viver um pedaço da sua vida real. Isso acontece porque seu inconsciente já está reconhecendo essa pessoa como parte integral do seu futuro. O teste mais simples para verificar se esse sinal se aplica ao seu caso, anote por uma semana todos os sonhos que conseguir lembrar. Se ele aparecer em mais de 2 sonhos com essa atmosfera de cotidiano pacífico, isso é um indicativo forte. Sonhos caóticos ou muito românticos não contam. O universo fala através da simplicidade quando é amor verdadeiro. O segundo sinal acontece no mundo físico e é impossível de fingir. Vocês começam a encontrar coisas que pertencem um ao outro em lugares inesperados. Não estou falando de objetos que vocês deixaram na casa um do outro propositalmente. Estou falando de coincidências estranhas que fazem vocês pararem e pensarem: que coincidência estranha?
Você está arrumando uma gaveta antiga e encontra um livro que ele mencionou numa conversa casual há semanas atrás. Ele está limpando o carro e acha uma moeda de um lugar que você disse ter visitado na infância. Você vai ao supermercado e, sem querer, pega exatamente o produto que ele disse estar procurando há dias. Esses encontros acontecem com uma frequência que desafia a lógica. O que diferencia isso de coincidências normais é a especificidade e a emoção que esses achados despertam. Não é qualquer objeto, são sempre coisas que têm significado na história de vocês dois, mesmo que pequeno. E quando você encontra, a primeira reação é sempre: preciso mostrar isso para ele, ou ele não vai acreditar. Faça o nosso quiz diagnóstico na descrição para descobrir quantos sinais do universo você já está recebendo. Algumas mulheres relatam encontrar fotografias antigas em sebos que lembram exatamente uma história que ele contou. Outras acham objetos decorativos que combinam perfeitamente com algo que ele tem em casa, mesmo nunca tendo estado lá. O universo parece estar criando pontes físicas entre as vidas de vocês. O mais impressionante é como esses achados sempre chegam no momento certo. Você está pensando nele com saudade e encontra algo que o conecta a você. Ele está passando por um momento difícil e você encontra exatamente o que poderia consolá-lo. É como se o universo estivesse orquestrando esses encontros para fortalecer a ligação entre vocês. O teste para verificar. Durante um mês, anote todo objeto ou situação que te lembre dele de forma inesperada. Se acontecer mais de 5 vezes, com objetos específicos relacionados às conversas de vocês, isso é um padrão que vai além da casualidade. O terceiro sinal é o mais relatado pelas mulheres, e talvez o mais mágico. Vocês começam a pensar um no outro no mesmo momento, mesmo estando longe. Isso vai muito além de "estava pensando em você quando ligou". Estou falando de uma sincronia tão precisa que chega a ser assustadora. Você está fazendo algo completamente aleatório, lavando louça, dirigindo, organizando o armário e do nada vem um pensamento forte sobre ele. Não é saudade, não é preocupação, é um pensamento súbito, claro, como se alguém tivesse sussurrado o nome dele no seu ouvido. Aí você pega o celular e descobre que ele te mandou mensagem exatamente naquele momento. Algumas mulheres contam histórias incríveis. Estavam no trânsito pensando nele quando ele ligou, dizendo que estava passando na mesma rua. Outras acordaram no meio da madrugada pensando nele e descobriram que ele tinha mandado mensagem naquele horário exato. Essas coincidências acontecem com frequência suficiente para deixar qualquer cético impressionado. O teste mais eficaz. Durante 2 semanas, anote o horário exato sempre que tiver um pensamento súbito e forte sobre ele. Depois, compare com as mensagens, ligações ou encontros que aconteceram no mesmo período. Se houver correspondência em mais de 3 ocasiões, você está lidando com algo que vai além da coincidência comum. O quarto sinal acontece através das outras pessoas, e é quase como se o universo usasse vozes humanas para confirmar que vocês foram feitos um para o outro. Pessoas que mal conhecem vocês começam a fazer comentários sobre como vocês combinam, mesmo quando vocês ainda estão descobrindo isso sozinhos. Não estou falando de comentários óbvios de amigos próximos que querem ver você feliz. Estou falando de observações espontâneas de pessoas neutras. O garçom do restaurante que pergunta há quanto tempo vocês estão casados quando vocês nem namoram ainda. A vendedora da loja que comenta como vocês têm energia parecida. O porteiro do prédio que diz que vocês formam um casal bonito. Essas observações acontecem com uma frequência impressionante e sempre pegam vocês de surpresa. As pessoas parecem ver algo em vocês que vocês mesmos ainda estão processando. É como se a harmonia entre vocês fosse tão evidente que até estranhos conseguem perceber.
O mais interessante é que essas observações vêm sempre carregadas de positividade genuína. Não são comentários forçados ou educados, são observações espontâneas, quase como se as pessoas não conseguissem deixar de notar. O táxi que comenta: "Vocês se dão muito bem, né?" A caixa do supermercado que sorri e diz: "Que fofo como vocês se olham." A recepcionista do hotel que automaticamente assume que vocês querem quarto de casal. Jung falava sobre como o amor verdadeiro cria um campo energético ao redor do casal que outras pessoas conseguem sentir intuitivamente. É como se vocês irradiassem uma harmonia que fala diretamente ao inconsciente coletivo. As pessoas sentem essa energia antes mesmo de processarem racionalmente o que estão vendo. Outro aspecto fascinante é como essas observações chegam exatamente quando vocês precisam ouvi-las. Você está com dúvidas sobre o relacionamento e um desconhecido faz um comentário caloroso sobre vocês. Ele está inseguro sobre os sentimentos e alguém menciona como vocês parecem conectados. É como se o universo usasse outras pessoas como mensageiros. O teste para identificar esse padrão: durante um mês, anote todos os comentários espontâneos que pessoas desconhecidas ou pouco conhecidas fazem sobre vocês como dupla. Se acontecer mais de 4 vezes, com observações consistentemente positivas e específicas sobre a harmonia entre vocês, isso indica que sua conexão é visível até para quem não conhece a história de vocês. Deixa eu te contar a história da Marina. Uma amiga minha de 45 anos que viveu exatamente isso. Ela tinha acabado de sair de um casamento de 15 anos e não estava procurando nada sério quando conheceu o Roberto, num curso de fotografia. No primeiro dia de aula, ela sonhou que os dois estavam organizando um álbum de fotos juntos, conversando naturalmente como se já se conhecessem há anos. No começo ela achou estranho, mas não deu muita importância. Aí começaram as sincronias. Marina estava arrumando o sótão da casa nova e encontrou uma câmera analógica antiga que tinha ganhado do pai. Quando mostrou para Roberto na aula seguinte, ele ficou emocionado. Era exatamente igual à primeira câmera que ele tinha usado quando começou a se interessar por fotografia aos 12 anos. Na semana seguinte, ela estava pensando nele durante o almoço, quando recebeu uma mensagem dele perguntando se queria almoçar juntos no dia seguinte. Coincidência? Pode ser. Mas aí ela começou a notar. Em 2 semanas, isso aconteceu 6 vezes. Ela pensava nele num momento específico e ele entrava em contato pouco tempo depois, ou vice-versa. O que mais impressionou Marina foi como as pessoas reagiam quando eles estavam juntos. No restaurante onde almoçaram, a garçonete perguntou se eles queriam dividir a sobremesa, como sempre fazem, mesmo sendo a primeira vez deles ali. No elevador do prédio do curso, uma senhora comentou que bom ver um casal que ainda se olha com tanto carinho. Eles nem tinham se dado as mãos ainda. Marina aplicou o teste que eu sugeri. Anotou tudo por 1 mês. Sonhos com ele, 4 vezes. Objetos ou situações que lembravam ele aparecendo inesperadamente, 8 vezes. Pensamentos simultâneos confirmados, 7 vezes. Comentários espontâneos de estranhos, 6 vezes. Quando ela mostrou a lista para ele, Roberto riu e disse que tinha uma lista parecida sobre ela. Hoje, 2 anos depois, Marina diz que nunca sentiu uma conexão tão natural com alguém. E o mais interessante, as sincronias não pararam depois que eles começaram a namorar. Elas se transformaram. Agora acontecem coisas como eles chegarem em casa no mesmo minuto sem ter combinado, ou um comprar exatamente o que o outro estava precisando sem saber. O quinto sinal é o mais profundo e acontece no nível dos valores e sonhos. Vocês descobrem que têm visões de futuro que se encaixam perfeitamente, mesmo sem terem conversado sobre isso antes. Não estou falando de coincidências superficiais, como gostar do mesmo filme. Estou falando de alinhamento profundo sobre como vocês querem viver na vida. Você menciona casualmente que sempre sonhou em ter uma casa com jardim. E ele conta que passou a infância ajudando a avó no quintal e sempre quis recriar isso.
Ele comenta que gostaria de viajar mais quando se aposentar, e você revela que tem uma poupança específica para isso há anos. Vocês descobrem que têm a mesma opinião sobre ter filhos, sobre a importância da família, sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. O que torna isso um sinal do universo é a especificidade e a profundidade dessas coincidências. Não é só, nós dois gostamos de viajar. Nós dois sonhamos em passar um mês na Toscana, aprender a cozinhar pratos locais e fotografar o pôr do sol. Não é só, queremos uma vida tranquila. Queremos acordar devagar, tomar café na varanda e ter tempo para conversar sobre o dia. Faça nosso quiz diagnóstico atualizado na descrição. Agora está ainda mais preciso para identificar esses sinais. Essas descobertas acontecem de forma orgânica, durante conversas casuais. Vocês não estão interrogando um ao outro sobre planos de vida. Vocês estão falando sobre um livro, um filme, uma notícia, e de repente percebem que têm a mesma visão sobre algo fundamental. É como se vocês tivessem sido programados com o mesmo software básico para a vida. Jung dizia que almas gêmeas compartilham arquétipos profundos, padrões inconscientes que orientam nossas escolhas e sonhos. Quando vocês descobrem esse alinhamento natural, é sinal de que existem estruturas profundas da personalidade que são compatíveis desde o início. O mais impressionante é como esses alinhamentos aparecem em áreas que vocês nem sabiam que eram importantes para vocês. Ele menciona que gosta de silêncio de manhã, e você percebe que também precisa desse tempo quieto para começar o dia bem. Vocês descobrem que têm a mesma definição de romance, a mesma necessidade de espaço pessoal, a mesma forma de lidar com conflitos. O teste para identificar esse padrão: façam uma lista separada dos seus sonhos para os próximos 5 anos, sem conversarem sobre isso primeiro. Depois, comparem. Se houver alinhamento em mais de 60% dos pontos importantes, casa, filhos, carreira, estilo de vida, valores, vocês estão lidando com algo que vai muito além da coincidência. O sexto sinal é o mais prático e acontece no dia a dia. Vocês resolvem problemas um do outro sem esforço, quase instintivamente. Não estou falando de grandes gestos românticos ou salvações dramáticas. Estou falando de como vocês naturalmente facilitam a vida um do outro de formas pequenas, mas significativas. Você está estressada com um projeto no trabalho e ele aparece com exatamente o tipo de comida que te acalma, sem você ter pedido. Ele está preocupado com um problema familiar e você, sem saber dos detalhes, diz exatamente as palavras que ele precisava ouvir. Vocês se tornam peças que se encaixam perfeitamente na vida um do outro. Esse sinal se manifesta através de timing perfeito. Você liga para ele no exato momento em que ele estava precisando falar com alguém. Ele te manda uma mensagem carinhosa no dia em que você acordou triste sem motivo aparente. Vocês chegam na vida um do outro sempre na hora certa, como se existisse um radar interno sintonizado nas necessidades do outro. Conte nos comentários, você já viveu essa sintonia de resolver problemas sem combinar? O que diferencia isso de simples atenção ou cuidado é a precisão e a naturalidade. Vocês não ficam perguntando o que você precisa ou como posso ajudar. Vocês simplesmente sabem. E mais impressionante, vocês agem com base nessa intuição e acertam na maioria das vezes. Algumas evidências práticas. Ele traz remédio para dor de cabeça no dia exato em que você está com enxaqueca. Você cancela compromissos quando ele está passando por um momento difícil no trabalho, mesmo sem ele ter contado. Vocês se revezam naturalmente em quem vai ser o forte da dupla, sem combinar, sempre que o outro precisa de apoio. Jung chamava isso de função compensatória, quando duas pessoas instintivamente equilibram as necessidades uma da outra. É como se vocês formassem um sistema autorregulável, onde as deficiências de um são naturalmente supridas pelas forças do outro e vice-versa. O teste mais eficaz.
Durante 3 semanas, anote todas as vezes que um de vocês resolveu um problema do outro sem ter sido solicitado diretamente. Se isso acontecer mais de 8 vezes, com soluções que realmente ajudaram, vocês têm uma sintonia que vai além da coincidência ou da sorte. O 7º sinal é o mais sutil, mas talvez o mais definitivo. Vocês param de forçar situações e começam a confiar no fluxo natural do relacionamento. Quando é amor verdadeiro, o universo remove a necessidade de drama, insegurança e jogos emocionais. Tudo flui com uma facilidade que você nunca experimentou antes. Você não fica ansiosa esperando ele ligar porque sabe que ele vai ligar quando for natural. Ele não se preocupa se você está interessada porque sente sua energia positiva de forma consistente. Vocês param de interpretar sinais e começam a viver o relacionamento de forma intuitiva. Mas cuidado com um contra-exemplo importante. Facilidade não significa ausência de profundidade ou crescimento. Se o relacionamento for fácil demais, sem desafios construtivos ou conversas importantes, pode ser sinal de compatibilidade superficial, não de amor verdadeiro. O universo manda facilidade no fluxo, não na substância. Evidências observáveis dessa facilidade. Vocês conseguem passar tempo juntos sem se cansar. As conversas fluem naturalmente, mesmo em silêncio. Vocês resolvem logística, onde encontrar, que horas, o que fazer, sem estresse. Quando há conflitos, eles são resolvidos através de comunicação aberta, não de manipulação ou chantagem emocional. Ateste para verificar. Reflita sobre seus relacionamentos anteriores e compare o nível de esforço necessário para manter a harmonia básica. Se com ele você sente que pode ser autêntica sem medo de julgamento ou rejeição, e se os problemas são resolvidos através de conversa honesta em vez de jogos emocionais, isso indica que o universo removeu os obstáculos artificiais que existem quando a pessoa não é a certa. A regra de ouro é: 3 ou mais sinais acontecendo simultaneamente por pelo menos um mês indica alta probabilidade de que vocês tenham uma conexão especial. Não é certeza absoluta. O universo trabalha com probabilidades, não com garantias. Mas é um indicativo forte o suficiente para você prestar atenção e se permitir viver essa conexão plenamente. Faça nosso quiz diagnóstico atualizado na descrição para descobrir exatamente quantos sinais você está recebendo e o que eles significam para o seu caso específico. Aqui está a sua síntese prática. Primeiro, o que observar? Sonhos recorrentes com atmosfera de cotidiano, objetos significativos aparecendo inesperadamente, pensamentos simultâneos confirmados por ações dele, comentários espontâneos de estranhos sobre vocês, alinhamento profundo de valores e sonhos, soluções intuitivas para problemas um do outro e facilidade natural no fluxo do relacionamento. Segundo, como testar? Anote tudo por 30 dias. Registre sonhos, coincidências, sincronias, comentários externos, descobertas sobre compatibilidade, momentos de apoio mútuo e situações onde tudo fluiu sem esforço. Se você documentar pelo menos 15 eventos claros distribuídos entre 4 ou mais categorias, você tem evidências sólidas. Terceiro, como agir? Confie na sua intuição, mas não abandone a razão. Use esses sinais como confirmação de que vale a pena investir energia nessa conexão, não como desculpa para ignorar red flags reais. O universo manda sinais positivos quando é amor verdadeiro, mas também espera que você use seu discernimento. Compartilhe nos comentários qual desses sinais mais ressoa com você. Quero saber se você já está vivendo essa magia. Jung nos ensinou que o amor verdadeiro é encontro de almas no nível mais profundo da existência. Quando acontece, o universo inteiro parece conspirar para confirmar que vocês encontraram algo raro e precioso.
Esses sinais não são superstição, são evidências observáveis de que duas pessoas encontraram uma harmonia que transcende a casualidade. E quando você reconhece esses sinais na sua vida, você sabe que encontrou algo que vale a pena proteger e cultivar para sempre.